Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Thaisa Guimarães de Souza, eu sou enfermeira, mestre em enfermagem pela Universidade Federal de Mato Grosso e responsável pela parte de educação permanente da cooperativa Valoriza Saúde e Trabalho. No curso de hoje, iremos falar com vocês sobre segurança do paciente. Todas as vezes que a gente falar do ambiente hospitalar, nós estamos falando de situações que propiciam alto custo para o tratamento. O aumento do número de internações, ele também causa danos ou prejuízos tanto para o indivíduo até mesmo quanto para a instituição hospitalar. Porque o indivíduo, quando ele fica mais tempo hospitalizado, ele fica mais propício ao desenvolvimento de infecções relacionadas à assistência hospitalar, ele fica mais tempo distante da sua família, do seu ambiente de trabalho, pode ter a sua renda diminuída. Todo indivíduo que ele fica muito tempo dentro do ambiente hospitalar, ele acaba demandando maior custo para o seu tratamento, ou seja, o hospital ele passa a gastar mais devido aos insumos, aos materiais e até mesmo o tipo de assistência que esse indivíduo necessita. A Fiocruz, ela fez uma pesquisa em que ela identificou que a cada 10 pacientes que são atendidos dentro do ambiente hospitalar, pelo menos um sofre algum evento adverso. O que ela considerou na pesquisa dela como evento adverso? Queda, administração incorreta de medicamentos, falha na identificação do paciente, erro em procedimentos cirúrgicos, infecções e mau uso de equipamentos e dispositivos. O ambiente hospitalar, por muito tempo, ele foi considerado um local para isolar as pessoas que não poderiam conviver em sociedade. Essa foi a ideia inicial da criação do hospital lá na Grécia Antiga. Nós notamos que a enfermagem ela surge com o empoderamento para mudar essa ideia do ambiente hospitalar. Quando lá na Guerra da Crimeia, Flores identificou que o ambiente e identificar o indivíduo conforme as suas características e problemas de saúde, eram fatores extremamente importantes para o melhor recuperação do indivíduo, o ambiente hospitalar ele passa a ter uma nova ideia. Atualmente, quando a gente fala do ambiente hospitalar, nós estamos falando de um ambiente que vai proporcionar um melhor cuidado prestado. E esse melhor cuidado prestado é aquele que vai ser resolutivo, que vai ser com qualidade, aquele cuidado onde você tem um ambiente seguro, um ambiente higienizado. Você fala que o ambiente hospitalar hoje, ele acaba sendo um ambiente acolhedor. Entretanto, esse ambiente ele tem uma característica, ele tem que ter efetividade nas ações prestadas, ou seja, ele tem que atender todas as necessidades do indivíduo. Quando a gente fala das necessidades do indivíduo, a gente vai pensar na ideia de saúde da Organização Mundial, que fala em ser saúde, ter o equilíbrio entre o bem-estar físico, mental, social. E a gente pensa hoje que o ambiente hospitalar, então, ele tem que articular todas essas situações. Como que eu vou garantir um cuidado prestado com qualidade e eficiência e que atinja integralmente as necessidades do indivíduo? Porque hoje, quando o indivíduo ele procura o ambiente hospitalar, ele está procurando um local que vai lhe oferecer qualidade. E isso nós temos diversos indicadores, nós temos diversos selos de qualidades que vão apontar se aquela instituição ela realmente tem a qualidade ou ela oferece ao indivíduo a qualidade pretendida. Em 2004, na 57ª Assembleia Mundial da Saúde, foi levantado a necessidade de uma aliança mundial para a segurança do paciente. Por que lá em 2004 houve esse alerta? Porque assim como teve esse estudo da Fiocruz, em que levantava que muitos dos pacientes entravam no ambiente hospitalar para tratar uma situação e acabava desenvolvendo outro problema de saúde, era extremamente comum, era necessário então a gente desenvolver como profissional práticas que garantissem segurança ao indivíduo. Diante desse contexto todo, dessas discussões mundiais, em 2013 o Ministério da Saúde
identificou e publicou os protocolos de segurança do paciente através da portaria número 1377 de 9 de julho de... Mas o que é então uma segurança do paciente? O que é fazer práticas seguras? Por que a gente discute isso? A gente discute porque é necessário a gente oferecer um atendimento com qualidade. Cada vez mais o nosso paciente, ele se comporta como cliente, ele quer um serviço de qualidade. Mas como prestar qualidade em algo que muitas das vezes acaba sendo tão subjetivo? Falamos que segurança do paciente é a redução ou atenuação de ações não seguras no sistema de saúde, por meio do emprego de boas práticas que conduzam a ótimos resultados para o paciente. Constitui um compromisso ético assumido pelos profissionais da saúde, sendo a ausência de eventos adversos meta a ser cumprida na garantia de uma assistência com qualidade. Para se obter um processo de cuidado voltado à qualidade e segurança, é necessário seguir diretrizes, normas, protocolos. Aqui vale a gente fazer uma discussão importante. Quando a gente fala que uma forma da gente prestar um cuidado seguro é a adoção de diretrizes, normas e protocolos, isso não faz com que eu olhe para esse paciente de forma generalizada. Pelo contrário, nós temos que identificar quais são as necessidades individuais que cada indivíduo necessita para o seu cuidado. A gente precisa ter um olhar holístico sobre esse indivíduo. Entretanto, quando a gente adota diretrizes, normas e protocolos, a gente garante que, independente do problema de saúde que o indivíduo tenha, ele vai ter uma qualidade de assistência mínima, segura e... Foi discutido agora há pouco alguns conceitos e é importante a gente fazer algumas diferenças sobre eles. Eu venho falando para vocês com uma certa repetição sobre evento adverso. O que seria isso? São incidentes que ocorrem durante a prestação de cuidados à saúde que resultam em dano ao paciente, que pode ser físico, social, psicológico, que inclui doença, lesão, sofrimento, incapacidade ou morte. Esse é um conceito da Organização Mundial da Saúde de 2009. Mendes, lá em 2005, ele já falava sobre evento adverso. Ele tratava evento adverso como uma lesão não intencional que resultou em incapacidade temporária ou permanente ou até mesmo prolongamento do tempo de permanência do indivíduo no ambiente hospitalar, bem como morte em consequência do cuidado prestado. A gente tem que entender algumas diferenças. Evento adversos e erro são duas coisas diferentes. O evento adverso é consequência de uma prática não segura. Os erros, eles são decorrentes, eles são resultantes de falha no processo de cuidado que esse indivíduo foi submetido. Thaisa, não ficou claro. Você pode dar um exemplo para mim? Claro, vamos lá. Quando a gente fala de erro e evento adverso, nós estamos falando de duas coisas que têm em comum algum dano ao paciente que a gente não queria que acontecesse, né? Isso é consenso. Mas qual a diferença? O evento adverso, esse dano, ele é decorrente de uma prática não segura. Alguma atividade que você deveria ter feito e você acabou durante o seu processo esquecendo, não se atentando e não realizou. Então, quando você vai fazer a internação de um paciente, ele é idoso, ele está confuso, agitado, e você não se atenta para o leito que você vai colocar esse paciente. Você coloca esse paciente num leito que não tem grades. Quando você vira as costas para o paciente para preparar uma medicação ou até mesmo para propiciar um melhor ambiente de cuidado para ele, ele tenta se levantar e cai da cama. Isso é um evento adverso, né? Ali na sua prática você esqueceu de colocar, não se atentou na importância de uma cama com grade para esse paciente. O que é o erro? O erro, ele é uma falha no processo. O que é um processo? Quando a gente faz a administração de medicamento de um paciente, ela não ocorre apenas no ato de você preparar e administrar. Dentro do ambiente hospitalar, o preparo e administração de medicamento envolve um processo muito amplo. E esse processo se dá desde quando? Desde a prescrição do médico, dispensação dessa medicação na farmácia, aprazamento pela enfermagem, preparo e administração e checagem. Então, na hora de fazer uma medicação, o médico prescreveu lá Tramal.
Você pegou o tramal, a farmácia mandou, fez a dispensação, você aprazou, preparou e administrou no paciente. Na hora de checar, você se atentou que tinha alguma coisa diferente. Você olhou que o médico tinha prescrito um tramal subcutâneo. Entretanto, você fez um tramal endovenoso. Onde que está o erro? O erro está desde a farmácia que não identificou corretamente a medicação, que mandou a medicação errada, o enfermeiro que não conferiu, né, ou o responsável pelo posto não conferiu se as medicações vieram adequadas e na hora de preparar e administrar a medicação, o técnico de enfermagem ou o enfermeiro não conferiu na prescrição qual que era a via da medicação prescrita pelo médico. Então isso é um erro. Se a gente tivesse adotado medidas de prevenções adequadas, consequentemente a gente teria evitado essa situação. O uso não intencional de um plano incorreto para alcançar um objetivo, a não execução ou da ação planejada também pode ser entendida como erro. Abrange-se o processo de pensamento e de ação envolvidos e não. Mas o que a gente pode fazer então para garantir segurança ao paciente? Para garantir ao paciente, a gente deve identificar a ocorrência de falha antes que causem danos aos pacientes na atenção da saúde. O que é isso? Eu preciso conhecer o ambiente de trabalho que eu estou. Eu preciso conhecer a estrutura física, eu preciso entender quais são as normas, os protocolos, as rotinas. Eu preciso identificar quem são a clientela que o meu hospital atende, quais são as suas características, quais são as suas necessidades, quais são as situações que a gente pode garantir melhor adequação do nosso trabalho. Nós precisamos conhecer os processos mais críticos do ambiente de trabalho. Por exemplo, nós estamos em situação de pandemia e muitos dos pacientes que a gente está atendendo são pacientes com Covid-19. A partir do momento em que eu tenho uma enfermaria ou uma UTI com um paciente com Covid-19, eu sei que esse paciente ele pode necessitar de procedimentos invasivos como a intubação orotraqueal. Então, para isso, o que eu preciso ter? O que precisa estar no meu carrinho de emergência? Quais são os EPIs que a minha equipe tem que estar utilizando? Quantas vezes esse procedimento ocorre? Então, eu preciso saber dessas características. E por último, a gente fala que é a necessidade de desenvolver ações eficazes de prevenção. Eu não preciso esperar acontecer qualquer problema dentro da minha unidade hospitalar. Como que eu posso evitar as situações que já são mais comuns que a literatura? Diante disso, a gente vai falar para vocês do protocolo de segurança do paciente. Iremos apresentar um protocolo composto por 8 itens, que devem ser realizados, que devem ser executados por toda a equipe em qualquer ambiente do hospital. Vamos sobre o primeiro item, que é identificar corretamente o paciente. Tanto a Organização Mundial da Saúde, quanto o Ministério da Saúde, quanto as literaturas atuais apontam que nós temos muitos erros em relação à assistência à saúde do indivíduo decorrente da sua identificação não correta. No Brasil, a gente tem um agravante. Devido a ter muitos nomes parecidos, sobrenomes repetidos, a possibilidade de você cometer um erro, né? Fazer um procedimento em um paciente que não deveria receber, acaba sendo muito. As falhas na identificação, elas podem ocasionar erros graves e irreversíveis para o paciente, colocando em risco a vida do mesmo. Deste modo, a identificação do paciente deve acontecer a partir do momento em que ele dá entrada dentro da unidade hospitalar, seja via pronto atendimento, seja via a parte de agendamentos, né? Ele tem que ser identificado. Ao realizar exames laboratoriais em atendimentos domiciliares e hospitalares, deve ser realizada no prontuário pulseira de identificação. E o que tem que ter, tanto no prontuário quanto na identificação do paciente, né? Na pulseira de identificação? Tem que ter o nome, idade, número de leito, enfermaria. O que a gente preconiza, então, em relação à segurança do paciente e sua identificação? Nós orientamos
que a pulseira de identificação ela deve orienta que essa pulseira de identificação ela seja colocada no membro superior esquerdo do paciente e deva conter o nome do paciente completo sem abreviações, a sua data de nascimento. Em caso de recém-nascido, a identificação deve conter ainda o nome da mãe, com os mesmos critérios, ou seja, o nome dela completo, sem abreviações e a sua data de nascimento. Deve conter ainda a diferenciação em casos de gemelares, tendo a identificação de gêmeo 1, gêmeo 2, data e hora de nascimento de cada um. Um outro item que a gente precisa discutir e apresentar para todos vocês é em relação a melhorar a comunicação entre os profissionais. Identificamos que na área hospitalar há alto fluxo de informações e grande número de profissionais de diferentes equipes que prestam assistência no indivíduo. Somando a isso, a gente tem grande demanda de atividades. Nós temos muitas ações e cuidados a serem prestados para esse indivíduo. Todo esse conjunto de situações podem levar a processos de comunicações entre as equipes de forma inadequada, o que pode gerar, consequentemente, falhas no atendimento. O paciente ele recebe cuidado de diversos profissionais em diferentes locais, o que torna imprescindível a comunicação eficaz entre os envolvidos no processo. Para isso, o que a gente orienta vocês? Qual que é o meio de comunicação mais eficiente dentro do ambiente hospitalar? O prontuário do paciente. Aí a necessidade de você não rasurar, escrever legivelmente, anotar no sistema online todas as informações coerentes daquele paciente, evitar abreviações, utilizar as terminologias adequadas, visando então ter uma comunicação eficiente e um registro oficial sobre as informações desse paciente. Quando a gente fala que o paciente ele é atendido por uma equipe multiprofissional, nós, como equipe multiprofissionais, temos que nos atentar onde nós vamos fazer essas discussões sobre as condições de saúde. Fala então dessa comunicação eficiente, a gente está dizendo para todos vocês que nós temos que tomar cuidado onde a gente fala sobre o paciente. Será que eu posso falar sobre um paciente com a equipe multidisciplinar dentro de uma enfermaria com outros pacientes acompanhantes? Então são coisas que a gente tem que se atentar. Onde que nós estamos ao discutir as informações relacionadas ao indivíduo? Também gostaria de chamar a atenção de vocês que uma das informações que a gente tem que se atentar é em relação à segurança das informações do indivíduo. As informações são privativas do indivíduo, ou seja, não é para ser discutido dados de paciente em refeitório, não deve ser discutido em grupos de WhatsApp, não deve ser discutido em redes sociais, bem como as informações do paciente não podem ser discutidas em ônibus, tá? Então, o que for relacionado ao indivíduo deve ficar apenas restrito às informações do indivíduo. É importante, durante todo esse processo, que o enfermeiro e o técnico de enfermagem realizem o uso de técnicas de comunicação e escuta terapêutica, de forma a proporcionar efetividade no cuidado. Eu só tenho uma comunicação e escuta terapêutica quando eu, como profissional, entendo que comunicação é um processo, que tem quem fala, tem uma mensagem que deve ser entendida e interpretada por outra pessoa e que essa pessoa devolva em forma de uma resposta em relação ao que vem sendo apresentado. O terceiro item, e talvez um dos mais comuns e que podem passar despercebidos na assistência que a gente presta, é a segurança na prescrição, no uso e administração de medicamentos. A gente fala nesse momento que tanto erros quanto eventos adversos eles podem levar às complicações. E essas complicações elas podem ser decorrentes da natureza do fármaco, da duração da terapia, das características individuais da pessoa, bem como a habilidade técnica do profissional que realiza a assistência e o uso dos dispositivos os quais ele faz. Como que a gente classifica essas complicações? Em sistêmica ou local.
Uma complicação local é aquela que dá ali no local de inserção do acesso do dispositivo que você está usando. Então, pode ser uma queimadura, um hematoma, um processo infeccioso. O que é uma complicação sistêmica? São as embolias gasosas, parada cardiorrespiratória, cascata iatrogênica e as infecções. Quais são os tipos de erros mais comuns que nós visualizamos? Erro de dose ou dosagem. A administração de medicamento numa dose maior ou menor que prescrita. E o que pode gerar esses erros? Decorrente da dificuldade do profissional em identificar, interpretar prescrição, dificuldade do profissional em entender unidades de medidas diferentes, manuseio de drogas desconhecidas, desatenção. Na dúvida, não faça. Então, eu tenho que ler, eu tenho que fazer o cálculo, eu tenho que entender a unidade de medida e o instrumento que eu estou manuseando. Um outro erro é o erro de via. Fazer a administração em via diferente do que prescrito. Se está prescrito via endovenosa e o paciente está sem acesso, você não tem autonomia para trocar essa medicação por via oral ou via endovenosa. Tem que se solicitar a avaliação e alteração de prescrição da equipe médica. A única equipe que pode alterar prescrição medicamentosa é o médico. Um erro muito comum que passa despercebido é o erro na técnica de administração. Eu sempre falo que não existe mão boa para administrar medicação. Existe o profissional que utiliza a técnica correta. Então, o que é uma técnica correta? É eu saber que medicações via subcutâneas eu faço com o bisel para cima. Eu uso agulha 13 por 4,5 ou 25 por 7, e aí vai diferenciar a angulação de cada uma. Se eu vou fazer uma intramuscular, eu sei que o bisel é sempre lateralizado, ângulo de 90 graus, que eu tenho que aspirar. Se for uma medicação aquosa, eu vou fazer com agulha 25 por 7, se for oleosa, eu vou fazer 25 por 8. Então, são características que vão adequar corretamente o que eu estou fazendo. Também é muito comum, e com frequência a gente visualiza esse tipo de erro, que é o erro no horário. A administração dos medicamentos ocorrendo fora do horário. Se a gente atrasa, quer dizer que há necessidade daquele medicamento ser administrado na hora correta. E aí, por quê? Porque tem meia-vida da medicação, porque você tem um objetivo com a terapêutica prescrita. E aí nós precisamos de planejamento e organização para então realizar essa atividade dentro do tempo. Uma outra situação que envolve erro, e talvez seja um dos piores erros, se assim a gente pudesse identificar, é o erro de omissão. Porque o erro de omissão é aquele erro que não dá chance para você corrigir a situação que aconteceu. É você fazer uma dose ou utilizar uma técnica inadequada e omitir isso, esconder isso. É melhor eu não falar nada porque não vai dar nada e eu não quero ser punido por isso. Quando a gente omite uma situação, a gente não dá uma segunda chance para o indivíduo. E aí, as situações que a gente pode ter como consequência são lesões leves, que podem deixar sequelas ou incapacidade por 30 dias, lesões graves, que podem provocar período de vida ou debilidade permanente de algum membro ou sentido. Se a imagem não está muito clara, isso é uma intramuscular em região glútea, que foi feita de forma inadequada. Então, deu necrose, olha o tamanho da lesão que aconteceu. E a gravíssima, que gera incapacidade permanente, enfermidade incurável, perda ou inutilização do membro, do sentido ou função. É algo que vai gerar uma deformidade permanente. A administração de fármacos e soluções por catéter, sondas e seringas é prática de enfermagem comum que pode ser desenvolvida em ambientes de atendimento à saúde. Diante desse fato, a terceira ação a ser executada é o cuidado com catéter, sondas e conexões. Cada instituição deve ter um protocolo adequado a ser seguido em relação às trocas. Nós temos os dispositivos agulhados e os não agulhados,
que cada um com uma durabilidade, então eu preciso saber qual é a marca, qual que é o tempo que esse dispositivo pode ficar. Eu tenho que entender qual que é a orientação em relação às conexões e as suas trocas, qual que é a rotina, porque assim a gente vai evitar que ocorre danos ao paciente. Além disso, a gente deve fazer as orientações ao indivíduo e à sua família de não manusear o dispositivo. O catéter ele tem que ser identificado, então você tem que dizer o número, quando foi colocado, que tipo de dispositivo foi utilizado, lavar as mãos antes e depois da realização do procedimento, realizar a desinfecção das conexões, verificar problemas, né? Então a gente tem que fazer a avaliação constante antes do paciente relatar sintomas, comunicar à equipe qualquer evento adverso ou qualquer situação inadequada que possa ter acontecido, bem como orientar a família e o paciente sobre os medicamentos e infusões que serão administradas. É um direito do indivíduo. O quarto item que nós levantamos é assegurar cirurgia em local de intervenção, procedimento e paciente correto. Lembrando que a instituição Hospital São Mateus, ele tem como característica epidemiológica a sua tratar de condições cirúrgicas, né? Então esse é um item que a gente precisa discutir com muito. A OMS, ela define 3 situações para que a gente possa garantir uma cirurgia segura. Ela fala do checar imediatamente antes, ou seja, antes do procedimento ser realizado, eu devo checar o paciente, o procedimento, a equipe, a sala. Então eu faço todo o preparo antes. Quando o paciente ele vai iniciar o procedimento, deve ser conferido novamente o nome do paciente via pulseira. A gente tem que identificar a cirurgia, né? Conferir com o médico a situação que vai acontecer. E pós-procedimento, antes do paciente sair da sala, checar novamente nome, procedimento, intercorrências. Assim, a gente consegue garantir práticas seguras. Muitos pacientes que adentraram no centro cirúrgico por muitos anos acabaram tendo danos decorrentes em cirurgias inadequadas, procedimentos que não eram para ser feitos, ou contaminação decorrente do uso do material ineficiente. Então a gente tem que se atentar para tudo isso antes de prestar assistência. O enfermeiro é essencial para estimular a comunicação eficaz e adequada entre o membro da equipe, identificando corretamente o paciente e orientando a participar da marcação do local da intervenção cirúrgica, orientar quanto ao procedimento que vai ser realizado e principalmente na avaliação pós-cirúrgica, identificando precocemente qualquer dano ao indivíduo. O quinto item de segurança do paciente diz respeito à higienização das mãos. Nós falamos que a higienização das mãos é a medida mais importante e reconhecida há muitos anos como a principal medida de prevenção nos controles de infecções relacionadas ao saúde. Muitos estudos mostram que a adesão dos profissionais de saúde para a prática de higienização das mãos de forma constante ainda é insuficiente. Nós percebemos isso de forma talvez mais clara e mais visual que na situação de pandemia, onde os profissionais da área da saúde acabam estando nessa zona de risco, né, de exposição muito maior, a dificuldade que a gente tem da adesão à lavagem. Por que isso é tão difícil? O que é higienizar as mãos? A gente fala que é a medida mais simples, menos dispendiosa para prevenir e propagar infecções e assistência à saúde. Por que isso é importante? Nosso organismo ele é composto por microbiotas, só que a gente tem a microbiota residente e a transitória. O que é isso? Nós precisamos de micro-organismos para nos mantermos vivos. A gente precisa de vírus, bactérias, fungos, isso faz parte da nossa flora normal. Entretanto, tem alguns desses micro-organismos que são capazes de produzir doenças.
Qual que é a diferença? Esses micro-organismos que são capazes de causar doenças, eles estão localizados na microbiota transitória. O que isso define? Isso mostra que na microbiota transitória, né, que fica na parte mais superficial, com a lavagem das mãos, a gente consegue eliminar esses micro-organismos. Por isso que a lavagem das mãos é mais eficiente e mais eficaz. A higienização das mãos a gente faz com água e sabão e a gente também pode fazer com álcool 70%. A gente coloca uma quantidade suficiente de sabão, vou dar o um exemplo com sabão, mas com álcool é a mesma situação, né? Lavo a palma das mãos esfregando uma a outra com os dedos fechados. Em seguida, com os dedos fechados ainda, eu vou lavar do dorso, lembrando que eu não posso esquecer das laterais dessas mãos, né? Lavei o dorso da mão, vou fazer o espaço entre dedos interdigitais. O nosso dedão, ele precisa ser lavado individualmente, então a gente faz o movimento de escorregar uma mão sobre a outra entre o dedo indicador até o dedo polegar. Em movimentos circulares, eu lavo o dedo polegar. Faço a lavagem das mãos interdigitais em dedo a dedo. Em seguida, a higienização das unhas, extremidades dos dedos, né? Utilizando a palma da mão contrária como base para poder lavar essas extremidades. Por fim, o punho. Na hora de realizar o enxágue, eu tenho que me atentar que as minhas mãos têm que estar para cima, porque não foi todo o meu braço que foi lavado. Então, se a água escorre onde eu não passei o sabão para onde eu passei, eu posso continuar fazendo uma técnica inadequada. Então, com as mãos para cima, lavar essas mãos. Vou secar as mãos com papel toalha em movimento único, então das pontas dos dedos em direção ao punho. Por que isso é importante? Porque a gente vai do mais limpo para o mais contaminado, tá? Essa é a lógica. Quando que a gente lava as mãos? Antes de iniciar a atividade, no final do nosso serviço, antes de comer, depois de tossir ou espirrar, antes e depois de ir ao banheiro, antes e depois de manusear qualquer situação com o paciente. O enfermeiro, ele também tem que ter a capacidade de encorajar o paciente, a família, os visitantes a higienizar a mão. Até porque eles não têm todo esse conhecimento de micro-organismos, de infecções que nós temos. O item que nós iremos apresentar agora para vocês é reduzir o risco de lesão por pressão. O que é uma lesão por pressão? É uma lesão na pele ou tecidos adicionais. Essas lesões normalmente são localizadas próximo a uma proeminência óssea, que é resultante de uma pressão isolada ou combinada através de fricção e cisalhamento. Muitas das vezes, sua ocorrência é observada pela junção de fatores de riscos apresentados pelo paciente e pelo trabalho inadequado da equipe de enfermagem. Eu sempre falo que nós, como profissionais, temos que nos atentar da nossa responsabilidade em relação às lesões por pressão. Quais são os fatores de risco do indivíduo? Ah, Thaís, ele ia desenvolver mesmo, porque ele é emagrecido, porque ele não pode se movimentar, porque ele está com diarreia. Mas quais são as ações que eu, como enfermeiro, necessito identificar e realizar antes disso? Tá? Então, são situações que a gente tem que se atentar. Cabe ao enfermeiro desenvolver ações de prevenção, como avaliação periódica dos riscos, acompanhamento rigoroso de pacientes acamados, cuidado com higiene, hidratação da pele e nutrição do paciente. Para isso, a gente sempre orienta vocês a adoção de cuidados com posição do paciente. Então, o que eu posso fazer para diminuir a pressão naqueles pacientes que têm pouca mobilidade? Se é o paciente que eu não consigo mover porque ele tem alguma situação, indicação médica de não locomoção, o que eu posso fazer para diminuir a pressão? Posso fazer uso de coxins? Posso fazer uso de colchão casca de ovo? Eu posso fazer uso de colchão pneumático? Quais são as situações que eu posso utilizar para facilitar ou para evitar que venha a acontecer uma lesão? A lesão não ocorre aquelas de um dia para o outro, para ter tecido necrosado, profundidade, muitas das situações que a gente visualiza nos pacientes.
Para isso é necessária a avaliação diária, porque normalmente a lesão por pressão ela começa simplesmente com uma pele hiperemiada. Então a gente orienta que todos utilizem a escala de Braden para a avaliação desse paciente, que a gente utilize os dispositivos e tecnologias que a gente tem adequado. Se atentem para cada leito o relógio de mudança de decúbito. A orientação é que ela seja feita a cada 2 horas rigorosamente. Adotar as medidas de segurança do paciente deve ser de responsabilidade de toda a equipe, de modo a proporcionar um cuidado qualificado, garantindo qualidade de vida e respeito ao indivíduo e diminuir os riscos. Os indicadores mais avaliados para a qualidade da assistência prestada é o número de lesão por pressão desenvolvidas pelo paciente dentro do ambiente hospitalar. O 7º item é reduzir o risco. Esse é um dos grandes problemas que acontecem dentro do ambiente hospitalar. A avaliação periódica dos riscos de cada paciente é uma função do profissional, devendo identificar precocemente estratégias para sua prevenção, desde a proteção do leito, bem como a presença de um acompanhante. Então, o que a gente tem que fazer? O paciente deu entrada dentro do ambiente hospitalar, a gente tem que identificar de imediato quais são os riscos de queda. Então, qual o tipo de procedimento, idade, confusão, agitação, né? São todas situações que a gente tem que identificar. Orientação dos pais para não deixar crianças desacompanhadas em nenhum momento, a partir quando está internada, né? Identificação de pacientes que fazem uso de sedativos, tranquilizantes, antihipertensivos, porque são todas situações que deixam o indivíduo mais propício à queda. Vigilância e agilidade no atendimento, né? Quando o paciente ele chama a campainha, ele chamou a equipe, vamos tentar ser ágeis nesse cuidado, porque se ele está chamando é porque tem alguma coisa que está acontecendo, ele tem alguma coisa que está incomodando, tá? E aí a gente tem que se atentar para tudo isso para evitar essas situações. Quando a gente fala de queda do paciente, nós em enfermagem temos que nos atentar que nós não temos superpoderes. O jaleco não nos dá superpoderes. Assim, não tente mover um paciente com peso superior ao teu sozinho. Faça uso de barras de proteção, de auxílio de um colega, quando você tiver que fazer esses. O 8º item é o alerta precoce. Quando a gente fala desse item, ele é extremamente importante, ele é novo e às vezes passa despercebido, apesar de a gente fazer com consciência. O que quer dizer esse item? É identificar e cuidar de forma diferenciada conforme a gravidade e a necessidade individual do indivíduo. É a partir do momento em que a gente tem aquele olhar clínico que algo está errado. A partir do momento em que eu identifico que tem alguma situação que ela não está coerente, a minha responsabilidade é comunicar de imediato ao médico, porque daí ele vai identificar essa deterioração clínica do indivíduo, bem como vai prever uma melhor medida preventiva. Dentro do hospital, nós temos algumas situações que são importantes, por isso a gente tem que notificar os eventos adversos. A gente tem a tecnovigilância, nós temos a farmacovigilância e a hemovigilância, que são situações que vão nos dar o suporte para que a gente peça, então, uma assistência com qualidade. Quando a gente detecta precocemente esses problemas e a gente comunica o responsável, e aí eu tenho que me atentar. Se é um paciente clínico, quem que eu vou chamar? Um médico. É um paciente que ele está sendo atendido por algum dos parceiros? É da Cinecor, do Cadim, ele veio do centro cirúrgico? Quem que eu devo chamar? Quem que é essa minha rede de apoio? Né? Então, são situações que a gente tem que se atentar. Todas as vezes que fala de segurança do paciente, a gente está falando de algo que é inovador, a gente está falando de algo que vai trazer inúmeros benefícios, tanto para o indivíduo quanto para a instituição. Então, nós contamos com a participação de todos, eu deixo algumas referências de apoio para que vocês queiram aprofundar em relação a esse conteúdo, e nós seguimos à disposição para retirar qualquer dúvida que vocês possam ter. Desde já, muito obrigada!